gente? Estão me ouvindo direitinho? Ou tá muito vento? Me contem. Tô na praia. Vou girar o óculos. Bom dia, bom dia. Bom dia lindo, né? Eu tô aqui com o olhinho inchadinho ainda, mas meu Deus do céu, tô muito feliz aqui. Tô aqui sentada na casinha do Salva-Vidas, gente. Aqui em Itacaré. Estão me ouvindo bem? Porque tem muito barulho de onda aqui, mas eu botei o fone justamente pra gente conseguir se ouvir. Olha essa que linda aqui. Praiona. Ali verde. E aqui é a casinha de Salva-Vidas que eu tô. Falei, vou fazer umas lives diferentes aqui. Trazer vocês pros lugares que eu vou estar também. E aí a gente aprende e ao mesmo tempo olha para uma natureza exuberante, né? Maravilhoso, né, gente? Como é que vocês estão? Me contem, vocês dormiram? Ficaram curiosos com o assunto da live? Me conta. Esse assunto que ele é um pouco polêmico, né? Enquanto a galera vai entrando aí, vamos conversando. Me contem. Como vocês estão? Hoje eu quero conversar com vocês, gente, sobre os possíveis problemas de uma alimentação plant-based, tá? E eles existem realmente, assim, tá? Eu queria, antes de tudo, assim, ver com vocês. O que vocês acham que são os problemas desse padrão alimentar? Me conta, assim, tipo, alguma coisa que tu já ouviu falar, ou alguma coisa que tu mesmo pensa. O que tu acha que pode ser um potencial problema na alimentação plant-based? Compartilha aqui comigo. Bom dia, meu bem! Como tu tá? Tudo certo? Deixa eu pegar uma aguinha aqui pra mim. Eu trouxe a minha aguinha, vou deixar ela pertinho de mim, só pra eu... Bom dia, Luiz! Então, enquanto vocês estão respondendo, eu vou falando. Eu resolvi fazer esse tema dessa live porque a alimentação plant-based e também o veganismo, né? Mas aqui eu quero falar mais da alimentação plant-based mesmo. Existem muitas controvérsias ainda, né? Existe muita divergência na comunidade científica, entre os profissionais da área da saúde, enfim. Cada um fala que é bom, um fala que é horrível. A gente tem um monte de evidências científicas, mas mesmo assim existem várias pessoas que refutam essas evidências. As sociedades acadêmicas já deram diversos depoimentos acerca dessa dieta, porém ainda existe muita dúvida em relação a ela. Então hoje eu queria trazer alguns dos potenciais problemas dessa dieta, né? Antes de tudo, eu preciso contextualizar para vocês o que é a alimentação plant-based. Primeiro porque esse nome em inglês, às vezes, acaba confundindo algumas pessoas, tá? Então tem muita gente aqui no Brasil, né, que não fala inglês e aí pensa assim, plant-based, tá? Daí pensa, tá, a base de plantas. Então a pessoa pensa, tá, é o quê? Eu vou comer uma folha de palmeira, né? A pessoa, ela não sabe muito bem exatamente o que ela vai fazer. Então vamos lá. A alimentação plant-based, na verdade, esse é um apelido para a alimentação, o padrão alimentar Whole Food Plant-Based, que é um padrão alimentar que prioriza alimentos in natura e minimamente processados. Tá? E ele faz com que a gente reduza ao máximo o nosso consumo de alimentos processados e evite ou exclua totalmente, então evite ao máximo dos máximos ou exclua totalmente os alimentos ultraprocessados da nossa alimentação. Vamos lá. O que são os alimentos in natura? Isso vocês já devem saber, né? Se vocês quiserem responder, podem responder. O que são os alimentos in natura e minimamente processados? Quero ver se vocês vão saber. Cachorrinho. Tá bom, gente. Ninguém vai falar, vou falar então. Os alimentos in natura e minimamente processados são aqueles que não passaram por nenhum processo para chegarem na tua mesa
ou então eles passaram por processos mínimos somente para que eles possam ser consumidos, tá? Mas sem alteração nenhuma da estrutura do alimento e também sem adição de novas substâncias ou aditivos químicos. Então, por exemplo, alimentos in natura, a gente pode considerar as frutas, as verduras, né? As castanhas, que eles não passam por nenhum processamento, eles já são exatamente do jeito que a gente, conhece eles na natureza. Agora, o feijão, por exemplo, o feijão ele vem dentro de uma baguinha, né? E a gente come ele sem a baguinha, porque ele é retirado da baguinha, ele é ressecado para que possa ser vendido para a gente consumir. Aí depois tem também, por exemplo, a farinha de trigo integral. Ela é o trigo, ele também foi debulhado lá, é debulhado que fala, né? Foi feito algum processamento para ele ser ressecado e aí depois ele é moído para transformar em farinha. A mesma coisa uma farinha de trigo, uma farinha de milho que foi feita só com o milho triturado. Tudo isso pode ser considerado alimento minimamente processado. Eles não passaram por nenhum processamento. Como a gente já começa a refinar muito os alimentos, por exemplo, fazer o arroz branco, aí ele já fica um pouco mais acima nessa categoria, tá? Porém, ele ainda não pode ser considerado um alimento processado porque não tem adição de nada nele. Então, os alimentos processados são os alimentos que têm adição de algum tipo de, entre aspas, conservante, como açúcar, óleo, gorduras ou sal, tá? Então, quando a gente pega, por exemplo, uma conserva de palmito, tu pegou o palmito e tu adiciona nele sal, vinagre, açúcar, enfim. Aí ele virou um alimento processado. Uma geleia de morango. Tu pega o morango, tu cozinha ele, tu coa o morango, tu adiciona um monte de açúcar. É um alimento processado. Um grão de bico enlatado, que botou ele dentro daquela lata, adicionou ali algum tipo de antioxidante, adicionou um sal, adicionou, sei lá, um óleo ou uma tonada, também é um alimento processado, tá? O tofu é um alimento processado, porque ele é a soja, mas a gente adiciona ali vinagre para cozinhar, adiciona a cultura do fungo, adiciona sal também, então ele não deixa de ser um alimento processado. Ou seja, alimentos processados são todos ruins? Não, eles não são todos ruins. Isso depende muito da qualidade dos elementos dele. Então, por exemplo, um tofu, ele não tem praticamente, ele tem muito pouco sal, né? Ele tem poucos aditivos. Uma geleia já cheia de açúcar, eu já não posso dizer que é tão boa, porque a fruta já foi coada, já foi cozida até não poder mais, aquela fruta praticamente não tem mais nenhum potencial antioxidante, tá? Então aí tu vai graduando o que é melhor e o que é pior. Um grão de bico enlatado, que tem só água e sal na composição, é melhor do que um que tem água, sal, açúcar, antioxidante, estabilizante. Então tu vai meio que subindo os degrauzinhos da saúde quanto mais ingredientes tem. Quando o alimento já não tem mais nenhum tipo de ingrediente conhecido, tá? Então ele já é assim, a gordura hidrogenada, o açúcar invertido, a maltodextrina, sucralose, acesulfame, lecitina de soja, antioxidante INS, sei lá o que, corante caramelo 4, glutamato monossódico. Quando tu começa a ver todos esses nomes assim, que são nomes mais bizarros, que tu pensa, nossa, esse nome é estranho, esse nome eu não conheço muito bem. Isso aí são os alimentos ultraprocessados. Eles são aqueles que a gente pega resíduos de alimentos, pedaços de alimentos e junta com um monte de aditivos para fingir que aquilo ali é uma comida. Então, a última coisa que isso é uma comida, tá, gente? Então, essa aqui é a grande questão do alimento ultraprocessado. Então, beleza. Então, a alimentação à base de plantas, ela é aquela que exclui os alimentos ultraprocessados, que exclui os alimentos de origem animal da alimentação e que ela prioriza principalmente um modelo alimentar baseado em alimentos in natura e minimamente processados. Beleza? Deu para entender isso? Ficou alguma dúvida? Já me falem agora se ficou alguma dúvida, porque eu vou passar agora para os potenciais problemas dessa alimentação. Não, peraí. Antes de tudo, gente, eu quero falar para vocês quais podem ser os potenciais benefícios dela, para depois a gente falar de quais são os potenciais problemas dela. O Neto falou para mandar um beijo que ele precisa eliminar a coca. Elimina aí, Neto. Pensa em ti, pensa no teu corpo. Tu não merece ficar tomando coca. Toda vez que tu toma uma coca, a uma fada morre. Vamos lá, gente. Ficou alguma dúvida? Imagino que não, né? Se ficou, eu vou ler daqui a pouquinho, vai vir as dúvidas. Bom, vamos lá.
quais são os benefícios de uma alimentação mais à base de plantas, né? Uma alimentação whole food plant-based, ou seja, baseada em plantas e alimentos integrais. Essa alimentação ela é preconizada pelo Colégio Americano de Medicina do Estilo de Vida, tá, gente? Justamente porque essa alimentação ela propõe ela promove, né? Não é propõe, ela promove um maior consumo de frutas, tá? Então a gente vai consumir mais frutas, mais verduras, mais legumes, que são o quê? Alimentos extremamente ricos em fibras alimentares. As fibras têm um papel extremamente importante para o nosso corpo em vários sentidos. Um deles é para o funcionamento do intestino. Então uma pessoa que tem um intestino que não funciona muito bem, que vai no banheiro ali a cada 2, a cada 3 dias, ou que vai no banheiro todos os dias, mas com dificuldade, essa pessoa automaticamente já é importante que ela consuma mais fibras. Junto com água também, tá? Mas as fibras são extremamente importantes. Só a água não funciona, só a fibra não funciona. Os dois têm que entrar juntos. E o benefício dessa alimentação é que os alimentos têm muita água. Fruta tem muita água. Os legumes têm muita água. Então tu pega meio que as duas coisas juntas. Por quê? Porque a natureza é perfeita, né, gente? Então é isso. Então tu vai aumentar muito o teu consumo desses alimentos. Isso vai fazer com que tu aumente consideravelmente o teu consumo de fibras, tá? Por tu aumentar consideravelmente o teu consumo de fibras, o teu intestino vai funcionar melhor. Então tu vai ter uma formação de um bolo fecal um pouco maior. Esse bolo fecal maior, antes de tudo, como ele é um bolo de comida maior, já diminui os riscos de tu ter refluxo. Porque aquele bolo de comida que desce com fibra, ele é mais compacto. Então, quando ele passa aqui pelo esôfago e entra no estômago, não sobra espaço para o esfíncter esofágico inferior para ele ficar abrindo. Então, o alimento, ele passa pelo esfíncter e pá, ele fecha. Quando tu consome alimentos muito gordurosos, com queijo, com leite, ovo, enfim, o que vai acontecer passa muito alimento gorduroso e aí o esfíncter fica molenguinho. E aí a tendência é que volte mais fácil, tá? Então percebe se isso não acontece contigo. Então quando tu consumir fibra, essa é a primeira coisa que já melhora. Depois, melhora lá no intestino, porque vai formar esse bolo fecal maior. As bactérias boas, que são bactérias consideradas benéficas e protetoras do nosso corpo, protetoras contra doenças cardiovasculares, contra todas as doenças crônicas, elas são bactérias que fermentam carboidratos. Fibras são carboidratos, são tipos de carboidratos. Então, essas bactérias vão ficar extremamente felizes, porque elas vão ter muita comida quando chegar lá. E aí elas vão poder fermentar e produzir ácidos graxos de cadeia curta, que são substâncias que nutrem o nosso intestino e que fazem com que o nosso intestino tenha uma barreira muito mais permeável somente ao que tem que ser permeável. A gente tem uma barreira intestinal que ela tem que deixar passar algumas coisas, mas ela tem que ser semi-permeável. Ela não pode deixar passar tudo. Quando a gente nutre o nosso intestino com muitas gorduras e proteínas animais, a gente vai fazer com que as bactérias que estão lá, que são bactérias que vão digerir isso, e aí elas vão liberar algumas substâncias que são mais tóxicas e que se chama LPA, e que vai quebrar essa barreira do nosso intestino. E a gente pode absorver mais toxinas. Absorvendo mais toxinas, tu pode aumentar teu risco de ter resistência à insulina, diabetes, hipertensão, tá? Todos esses problemas. E também tu vai diminuir a tua produção endógena, ou seja, interna, de neurotransmissores do bem-estar, como por exemplo serotonina e dopamina. Então as fibras são muito importantes, tá, gente? Elas vão também fazer com que a gente absorva menos gordura da comida. Então se tu comer uma comida um pouco mais gordurosa, mas tinha bastante fibra junto, tu vai absorver muito menos daquele colesterol, porque tu tem bastante fibra passando ali no teu intestino. Ou seja, as fibras são maravilhosas, né? E a gente consegue elas, muita fibra com uma alimentação à base de plantas. Além disso, a gente também vai consumir muito mais antioxidantes, porque os antioxidantes, eles estão presentes praticamente só nos alimentos de origem vegetal. Os alimentos de origem vegetal contêm pelo menos 64 vezes mais antioxidantes do que os alimentos de origem animal. Então a gente tem uma alimentação muito mais rica e que vai potencializar o nosso sistema antioxidante endógeno. Ou seja, a partir do momento que tu respira, gente, tu acordou, tu respira, tu já está produzindo oxidação no teu corpo. Tu já está produzindo radicais livres, que são espécies reativas de oxigênio, que elas ficam ali soltas, elas ficam reagindo com várias coisas e oxidando as nossas células, oxidando os nossos tecidos, envelhecendo os nossos tecidos com mais facilidade. Quando a gente potencializa o nosso sistema antioxidante endógeno com a alimentação, a gente consegue ter uma pele mais bonita, a gente consegue ter células que envelhecem menos, a gente consegue ter menor formação de células cancerígenas e também maior morte das células cancerígenas.
tá? Então tudo isso vai acontecer quando a gente quando a gente consome mais vegetais. Beleza, já deu para entender, né? Além disso, a gente tem, assim, milhares de estudos, tá? E também milhares de evidências clínicas mesmo, que demonstram como essa alimentação ela ajuda a controlar melhor o peso corporal, ela ajuda a reduzir colesterol, ajuda a reduzir a resistência à insulina, tá? Então, a gente já consegue matar praticamente todas as doenças crônicas que mais matam na atualidade com uma alimentação à base de plantas. Aí tu me pergunta, tá, mas e qual que é o problema disso então? Né? Qual pode ser o problema de uma alimentação que promove tanta saúde? E não só saúde, gente, para o ser humano, mas saúde planetária também, né? Porque o nosso meio ambiente, a gente está desmatando ele principalmente porque a gente está produzindo muita carne. Né? O desmatamento para a produção, para a agropecuária, ele é muito grande. Então, se as pessoas consumissem mais vegetais, os vegetais eles não demandam tanta energia para ser produzidos. Então, eles têm uma eficiência energética muito grande no seu processo de produção. Quando tu planta uma semente de milho, nasce um milharal. Ou seja, tu duplica, triplica, quadriplica, multiplica por 400 vezes a energia daquela sementinha minúscula. Ao passo que um boi, ele só vai crescendo e ele precisa de cada vez mais comida, mais comida, mais comida. E ele vai gastar muito daquela comida nos seus processos internos para produzir energia, para produzir fezes, para produzir os gases, para produzir urina, tá? Para utilização própria, e um pouquinho vai para o músculo. Então a gente perde muita energia. Ou seja, hoje em dia, do jeito que a gente vive e com a situação caótica ambiental que a gente não pode mais pensar num modelo alimentar que seja saudável apenas para o ser humano. Ele tem que ser saudável para o ser humano e para o meio ambiente também, para que a gente consiga perpetuar esse padrão alimentar, né? E aí, vamos lá. Quais são os potenciais problemas? Eu separei, gente, 4 problemas. Foram os 4 problemas que eu consegui encontrar. Eles formam meio que um umbrella. Gente, guarda-chuva. Eles formam meio que um guarda-chuva, tá? Que abre, né, para alguns outros lados, assim. Porém, a gente tem 4 principais coisas que podem acontecer. A primeira que eu separei aqui é: o primeiro problema da alimentação à base de plantas, alimentação plant-based, é a falta de informação das pessoas. Eu contextualizei aqui para vocês antes o que é a alimentação à base de plantas, porque eu sei que a maioria não sabe. E mesmo eu já falando várias vezes, ainda tem pessoas que não sabem. Então este é o primeiro problema, e é um problema extremamente importante. Por que ele é importante? Porque se uma pessoa não sabe, ela não tem a informação do que é uma alimentação à base de plantas, ela vive num sistema no qual comer carne, ovo, leite, pão com manteiga, pão com leite, pão com sei lá o que, queijo, presunto, é normal, ela nem sabe o que isso significa. E quando tu fala pra ela alimentação à base de plantas, ela vai pensar, nossa, tá, o que eu vou comer? Eu vou comer a grama que tá na minha casa, a grama do meu quintal, eu vou comer essa grama aqui, ou então vou comer esse pedaço de palmeira. O que é essa alimentação à base de plantas? Aí tu vê um prato à base de plantas, meu Deus do céu, o que vai vir ali? As pessoas, elas sentem isso como uma coisa muito estranha, entende? E não é um problema, é algo que realmente acontece, porque falta muita informação. Então, esse é o primeiro dos problemas. A gente precisa aumentar a informação acerca da alimentação à base de plantas para que ela se torne mais conhecida e para que as pessoas entendam que tudo o que não é de origem animal e tudo o que não é bolachinha processada do mercado é alimentação à base de plantas. Ou seja, tu tem uma gama gigantesca de alimentos para comer. Tu pode comer cereais, arroz, aveia, quinoa, trigo, amaranto, cuscuz, milho. Tu pode comer todos os tubérculos, batata doce, inhame, aipim, mandioquinha, batata salsa, batata asterix, tudo isso tu pode comer. Tu pode comer também todas as leguminosas, feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, soja. Tu pode comer isso das mais variadas maneiras, em formato de pastinha, em formato de hambúrguer, em formato de bolinho, em formato assadinho, que fica crocante, em formato de sopa, de creme. Tem muito jeito pra comer, em formato até de brownie o feijão dá pra fazer. Tá? Tu pode comer também todas as frutas, morango, acerola, coco, carambola, vou falar as frutas aqui que eu tô conhecendo, mangostão, qual que é aquela outra? Graviola, cupuaçu,
banana, morango, framboesa. Meu Deus, gente, é tanta fruta, tanta fruta. Tu pode comer todos os legumes e as verduras, cenoura, tomate, pepino, quiabo, pimentão, alface, repolho, couve chinesa, rúcula. Meu Deus, só aí eu já falei cardápio para várias semanas, entende, gente? Então, vai da gente entender que essa alimentação ela não é restrita. Ela apenas restringe alguns alimentos, mas que são muito poucos alimentos, na verdade, né? Por quê? Primeiro, o alimento ultraprocessado não é alimento. Então a gente tira eles, né? Eles são produtos alimentícios, então eles não são nem alimentos. Então beleza, quer comer, come, mas eles não são alimentos. Segundo, os alimentos de origem animal são muito poucos. A gente tem carne, tirar três animais, é isso aí. A gente come muito poucos animais. Se parar pra pensar, a gente come só boi, né? Boi, vaca, galinha, peixes, sei lá, camarão, outros animais ali do mar, que são os que tem mais um pouco de variedade, eu acho, tem lula, né, enfim, não lembro tudo que eu não como, não sei. E o que tem mais? Ovelha, tem ovelha também. Então tu pega e tu tira 4, 5 alimentos, tá, e também os derivados, né, o leite e tal, que daí vem da vaca também, então tu tira 4, 5 animais ali e sobra uma infinidade de vegetais que antes tu já comia também. Tá? Então lembra disso, antes tu já comia esses vegetais, tu já comia banana, tu já comia arroz e feijão, tu já comia, sei lá, uma moqueca, que se tu tirar o camarão é praticamente só vegetais, tu já comia fruta no café da manhã, tu já comia, sei lá, um mamão, tu já comia uma banana, tu já comia um suco verde, muitas pessoas já tomam também. Então tem várias coisas que tu já consome, mas é aquela coisa da gente pegar e tirar esse estigma que existe, tá? Criar mais informação, gerar mais informação, porque enquanto as pessoas não souberem o que é, isso é um problema muito grande, porque isso vai fazer com que as pessoas mantenham padrões alimentares irregulares e insuficientes e desequilibrados. Então se uma pessoa passar o dia inteiro, por exemplo, comendo batata, a alimentação dela está sendo desequilibrada, porque ela tem que navegar entre os diversos grupos alimentares. Então esse é sim um potencial problema. A falta de informação faz com que as pessoas desempenhem refeições desequilibradas, refeições que não contemplam tudo que elas precisam, e isso pode sim acarretar em doenças a curto e a longo prazo também. Então essa pessoa ela pode vir a ficar anêmica, ela pode vir a ficar com falta de energia, ela pode vir a comer pouca proteína, caso ela não consuma nenhuma leguminosa, que acontece com muitas pessoas. Tem muita gente que vira vegetariana, vegana, mas esquece de consumir o feijãozinho, a lentilha, o grão de bico. Então, gente, falta de informação é o primeiro problema, tá? Se vocês quiserem fazer um adendo, fazer algum comentário, vocês podem ir fazendo, tá, gente? E perguntas também, porque eu vou ir respondendo enquanto eu estou falando aqui com vocês, eu vou respondendo as perguntas de vocês, tá? Vamos lá. Segundo problema. Aqui, ó. O segundo problema é o uso errado do nome plant-based. Então, hoje a gente vê plant-based em tudo, como uma estratégia de marketing, né? Então, tu vê plant-based num hambúrguer extremamente processado, tu vê plant-based numa bolachinha extremamente processada, que tu vai ler e tem 800 mil ingredientes, o hambúrguer que tem 800 mil ingredientes, o salgadinho que tem 800 mil ingredientes, o leite que tem 300 mil ingredientes. Então hoje, a base de plantas virou praticamente sinônimo de vegano para a indústria, né? Então tudo o que é vegano, para dar aquele tchan a mais, eles falam que é a base de plantas. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. E isso é um problema muito grande, gente. Por quê? Principalmente porque isso faz com que as pessoas pensem que a alimentação à base de plantas é uma alimentação para ser saudável, para ser vegano e saudável, para comer muito vegetal, tu tem que ter muita grana. Então isso elitiza tanto o movimento do veganismo quanto a alimentação plant-based, tá? As pessoas pensam, nossa, mas aí o hambúrguer lá é, sei lá, 20 e tantos reais. Se eu compro um hambúrguer que marca? Nem sei, uma marca lá barata, eu pago 3 pila, eu pago 5 pila, entendeu? Então, isso faz com que as pessoas pensem que essa alimentação ela é muito inacessível.
né? Eu atendi uma paciente esses tempos e ela foi com a mãe dela na consulta e ela queria se tornar vegetariana e a mãe estava muito chateada por causa disso, estava encontrando muitos problemas para conseguir ajudar a filha. E ela falou assim pra mim, tá, então, depois da consulta, quando eu expliquei tudo pra ela falou, tá, então ser vegano não é comprar tudo aquilo que tem nas prateleiras do mercado que diz que é vegano, né? A salsicha, o hambúrguer, a linguiça, não sei o que. Eu falei, não, justamente isso. Ser vegano não é isso. Ter uma alimentação saudável e vegana é justamente te deixar aquilo ali para um momento extra da tua vida. Então hoje eu quero comer um hambúrguer, beleza. Hoje eu vou lá e como esse hambúrguer. Mas o usual da minha vida, o mais corriqueiro, o que eu vou comer todos os dias, a minha rotina, ela não pode ser baseada nesses alimentos porque eles não são alimentos puramente saudáveis, gente. Então, na minha opinião, eles não deveriam ser chamados de alimentos plant-based. Eles deveriam ser alimentos veganos, né? Porque o veganismo, ele não é um movimento que prega saúde. O veganismo é um movimento que ele prega o fim da exploração animal, tá? Pura e exclusivamente isso. Agora, a alimentação plant-based é uma alimentação que promove saúde para o ser humano e também para o meio ambiente. Então, quando a gente promove saúde, a gente tem que automaticamente excluir ou minimizar drasticamente o consumo de alimentos processados, tá? Então, esse é o segundo problema muito grande, esse uso inadequado da nomenclatura plant-based. Quando esse uso ele acontece, ele faz com que a alimentação plant-based seja automaticamente traduzida para algo inacessível e elitizado. Então, gente, é comida da feira, é coco. Ontem a gente abriu coco na praia, eu não gastei nenhum real. Isso é alimentação à base de plantas e alimentos integrais, é a comida que tu pega da natureza. Entende? Isso é o que é a alimentação à base de plantas, pura e naturalmente, assim. É isso que ela deve representar. É isso que é uma alimentação saudável. É a alimentação que vai gastar menos dinheiro, sempre. Não tem como gastar menos dinheiro do que na alimentação. Esses são de mar só para humilhados já humilhados. Vou mostrar aqui pra vocês de novo o mar. Ó, tá começando a clarear um pouco mais o dia. Hoje a previsão era de chuva, né? Mas eu tô feliz que não choveu. Eu mentalizei muito pra não chover durante a live e deu certo. Mentalizei muito hoje, porque a previsão era pra estar chovendo agora. Vamos lá, gente. Terceiro problema da alimentação à base de plantas. O terceiro problema dela é que ela acaba com o retorno financeiro das indústrias. Ela acaba. Por quê? Porque tu não pode patentear um brócolis. O brócolis é o brócolis. Então, ele vai sempre ser um alimento que vem da terra e ele sempre vai ser barato. Ele não vai ser caro, ainda mais se a gente produzisse cada vez mais. Então, hoje, quem detém o poder, né, são indústrias alimentícias, são indústrias, por exemplo, são indústrias de farmacêuticas, né? A medicina convencional, hegemônica. Então, a gente tem um padrão de doença que é o padrão que comanda tudo. E quando tu tem um padrão alimentar que ele mata tudo isso, que ele faz com que as pessoas possam gastar muito menos dinheiro, ele faz com que as pessoas não fiquem doentes, ele faz com que as pessoas não precisem ir tanto ao médico, ele vai sempre ser menos falado. Ó, ela falou aqui, esse é um ponto positivo. É um ponto positivo por um lado e negativo por outro. Porque se não fosse por isso, ele cresceria muito mais. Tanto que a gente consegue ter crescimento muito grande das empresas de produtos plant-based que são industrializados, que são ultraprocessados, né? Agora, ninguém fala para as pessoas irem na feira, a gente não ouve isso em grandes canais, a gente não ouve isso em grandes mídias, né? O apelo da mídia, ele não é para esses produtos de pequenos produtores, de agroecologia familiar, de agricultura sintrópica, da gente reflorestar. Não é para isso, tá? Então esse é um grande problema que a gente encontra tanto na medicina preventiva quanto na alimentação à base de plantas e alimentos integrais. Sempre vai ter menos gente sabendo do que está acontecendo, sabendo do que deve fazer, sabendo sobre esse padrão alimentar. A gente vai estar sempre com as informações sendo podadas e escondidas, porque isso iria mudar completamente o padrão de consumo da sociedade. Então, quanto mais pessoas aderirem a isso, mais a gente muda o padrão de consumo da sociedade e a gente faz com que a sociedade seja muito mais sustentável e que as pessoas consigam viver com menos dinheiro, que elas consigam se alimentar melhor e entender que
até mesmo a cesta básica que elas recebem tá matando elas, né? Então, isso é um problema muito grande, porque é uma coisa muito boa. Então, por ser uma coisa muito boa, mas que vai destruir um sistema que é muito grande, muito opressor e muito importante na nossa sociedade, é isso aí. Esse é o problema que a gente enfrenta. Engraçado que falam que o veganismo é super caro, sendo que a carne tá 40 ao quilo. A carne tá cara, tem alimentos veganos caros também, mas é que o veganismo que é caro é o veganismo de prateleira, né? Esse é o veganismo caro. O veganismo, que é o veganismo da natureza, ele não é caro, ele é extremamente barato, né, gente? Bom, o último problema, ele é um problema que ele meio que se assemelha a esse anterior, que é a pouca acessibilidade. Então tem muitas pessoas que tu fala plant-based ou vegano e elas falam, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu não sei nem do que essa pessoa está falando. Eu vou dar um exemplo de ontem. Eu tô numa pousadinha aqui e aí eu cheguei de manhã e eu perguntei, moça, o que tem de vegano aqui que eu posso comer? E ela falou, meu Deus, acho que nada. Ela, tem tapioca com banana, posso fazer pra ti? Eu falei, tá, pode ser, então faz uma tapioca com banana. Aí, depois eu fui olhar o cardápiozinho da tapioca, que eu nem sabia que existia, e tinha tomate, tinha manjericão, tinha orégano, eu podia ter feito uma tapioca salgada, tinha goiabada, tinha coco, tinha canela, tinha mais uma outra coisa que agora não lembro o que era vegana também. Só que ela nem sabia que isso era vegano. Então a gente ainda tem, apesar do crescimento muito grande do movimento, ainda falta muita acessibilidade na cultura. A nossa cultura ainda é uma cultura muito carnista, ela é muito voltada para o consumo de alimentos à base de alimentos de origem animal, dos alimentos mais tradicionais que as pessoas usam mesmo há muito tempo, a manteiga, o ovo, o queijo. As pessoas usam esses alimentos sem nem pensar que estão usando. Então quando tu chega para elas falando, alimentação plant-based, que diabos é isso? Nem sei o que isso significa, tá? Então isso junta... esses pontos, todos eles se intercorrelacionam, né, gente? Todos eles são juntos, eles participam juntos de uma cadeia de falta de conhecimento, de falta de informação, de falta de visibilidade para esse movimento. E isso faz com que as pessoas, primeiro, nem saibam que ele existe, e segundo, se tu é uma pessoa que quer ter essa alimentação, tu vai encontrar dificuldades em muitos lugares que tu for. Então, por exemplo, eu aqui, eu não tô encontrando dificuldade porque eu já sou vegana há 6 anos, eu já tenho um padrão alimentar saudável desde sempre, então eu sei aonde buscar. Mas eu entendo que uma pessoa que tá começando nessa vida, ela vai vir pra cá, ela vai falar, eu desisti, não consigo fazer. Porque em alguns lugares ela vai encontrar umas coisas veganas, em outros lugares as pessoas nem vão saber o que é. Então, na maioria dos restaurantes vai ser bastante peixe, vai ter bastante coisa com queijo, então acaba sendo um pouco mais difícil. Eu entendo isso, eu entendo que essa falta de acessibilidade, ela é muito importante. Qual que é a minha dica aqui? Se vocês querem ter uma alimentação assim, peçam em todos os lugares que vocês forem. Eu tenho uma mania muito importante que é a de, em todo lugar que eu vou, eu pergunto se tem opção vegana e eu já dou uma dica se não tem. Eu falo, podia ter isso aqui, daí eu vou voltar porque eu quero comer, não sei o quê. Já aconteceu de criarem essas coisas no cardápio, tá? Já aconteceu comigo de criar uma coisa que eu pedia vegana no cardápio, não existia no cardápio, mas aí depois de tanto que eu pedi, num outro dia eu fui lá e estava no cardápio. Então essas coisas podem acontecer, tá? Gente, olha só, esses são os 4 únicos problemas que eu consegui encontrar. Eu pensei, eu quebrei a cabeça e falei, cara, esses são os 4 únicos problemas que eu consegui encontrar. Porque se a gente dá informação adequada para as pessoas de como desempenhar essa alimentação de maneira rica, equilibrada, diversificada e barata, a gente diminui o risco de doenças, a gente melhora o funcionamento intestinal das pessoas, a gente vai deixar as pessoas mais saudáveis, mais felizes, porque o intestino delas funcionando melhor, elas vão ficar mais felizes. A gente vai ter pessoas que vão menos ao médico, que tem menos doenças, que padecem menos, que morrem menos nas filas do SUS, do hospital, do pronto-socorro. Então, fora isso, eu não consigo mais pensar em nada. Tá bom, gente? Quero saber se vocês têm mais alguma coisa a adicionar aqui. Se vocês têm alguma pergunta, algo que ficou passando aí pela cabeça, algum comentário também, se vocês concordam com isso que eu falei, compartilha aí comigo. Quero saber o que vocês acham o que vocês acharam dessas coisinhas aí que eu falei. Deixa eu tomar mais uma aguinha enquanto vocês falam. Quem quer zazar, Umi?
que é Zaza, Uma e Jéssica? Fala aí pra mim. Vou mostrando a praia pra vocês aqui enquanto vocês não falam. Gente, é muito gostoso aqui, sério. Eu tô aqui em Itacaré e aqui onde eu tô é um lugar que se chama Mirante. E aí tem essa vista aqui, é um lugarzinho que tem a vista pra praia desse lado aqui e daquele outro lado. E aí ali é bem o pôr do sol. Todo mundo fica ali no pôr do sol. Só que não tem tido muito pôr do sol porque o tempo tá um pouco nublado. Então não tá tendo muito, mas mesmo assim é perfeito, né, gente? Ainda não fui na Jeribucaçu. Hoje eu vou trabalhar o dia inteiro, eu tenho que atender. Então hoje eu não vou poder fazer muita coisa, hoje eu vou ficar meio que só em casa trabalhando. Mas ontem mesmo já me falaram que essa praia é a mais linda, então a gente vai ir na praia de Jeribucaçu sim, pode deixar. A gente vai provavelmente ou amanhã ou depois, porque amanhã eu também trabalho, mas um pouco menos, então amanhã dá pra fazer alguma coisinha. A gente vai embora daqui aí por terça-feira, a gente quer ainda ir pra Serra Grande, que fala que é muito bonito. Adorei, Laura, você trazendo esse esclarecimento de uma forma muito simples e clara, parabéns. Obrigada, meu bem. Conseguiu alguém pra alugar a casa lá? Tu não me falou mais nada da casinha lá de Floripa. Bom, gente, vou dando tchau aqui pra vocês, então. Ah, a Zaza entrou na live. Ah, legal! Eu tenho dúvidas em relação aos alimentos cicatrizantes. Isso não existe, tá? Alimento cicatrizante. Pra te ter uma boa cicatrização, tu tem que estar desinflamada, tu tem que ter um bom consumo de alimentos com proteína. Então, leguminosas, castanhas, folhas verdes, cereais integrais. E tu tem que consumir bastante antioxidantes. Então, os alimentos roxos, com tonalidades mais vermelhas e roxas. Os alimentos com bastante vitamina C, os alimentos cítricos. Vamos ver o que mais. Selênio também é importante, que está presente na castanha do Pará. Zinco também é super importante, que está presente também nos feijões, nos cereais. Então, assim, não tem segredo, tá? Eu prego uma nutrição sem sensacionalismos. Eu sempre vou pregar, tá, gente? Então, eu posso falar pra vocês às vezes, ó, isso aqui é bom pra tal coisa, mas o conjunto da ópera sempre é o segredo. O conjunto da ópera é o segredo, porque de nada adianta tu também comer um monte de laranja, por exemplo, e fumar. Aí a tua cicatrização vai ser ruim. Então, a gente tem que unir todos os hábitos para que a gente consiga ser cada vez mais saudável. Tá bom? Vou lá então, gente. Finalizamos a nossa live por hoje. Muito obrigada pela participação. Espero que tenham gostado dessa live diferentona na praia. Eu pretendo fazer mais lives assim, nos lugares que eu estiver, para compartilhar um pouco dessa energia assim com vocês também. Beijo, gente!